A humanidade está em overshoot. Overshoot é um termo em inglês usado nas ciências, na engenharia, para designar quando uma determinada variável sendo medida passou de um certo patamar que seria o máximo que ela pode ter num regime sustentável e continuado por um longo período. Bom, traduzindo isso para o português, quando a gente começa a fazer mais coisa do que a gente é capaz, quando a gente começa a equilibrar mais bolinhas do que nossa capacidade motora de coordenação, quando a gente assume mais funções do que a gente consegue lidar sem perder a saúde, quando a gente acumula mais responsabilidades do que a gente consegue gerenciar em nossas vidas, quando a gente assume mais compromissos do que a gente é capaz de lidar, e tudo isso, né, que a gente coloca em excesso, né, quando você coloca uma carga de 300 kg num jumentinho que só aguenta 100 kg, né, quando a gente faz tudo isso, né, a gente transborda a nós mesmos, né, de uma coisa, a gente tende a colapsar em um dado instante. A gente pode até tomar suplementos, né, usar meios artificiais para tentar sustentar essa situação por um tempo. Mas uma hora a natureza do corpo, né, do organismo, das emoções, a mente, né, as limitações físicas vão cobrar o preço por estar sendo forçadas além do seu limite. Isso é o que a humanidade está fazendo consigo mesma, né? E puxando o planeta, né? Tudo que ela tem controle nesse combo nos últimos 2 séculos, especialmente nas últimas décadas, né? A humanidade está indo muito além dos limites suportados por ela mesma e pelo planeta, né? Pelo planeta, diga-se, toda a biosfera, né? E inclusive afetando fenômenos, né, da geosfera relacionados com a biosfera, ocasionando em perturbações dos mais diversos tipos, em todos os domínios do planeta. Então, quando isso acontece, a gente consegue fazer isso, forçar a barra por um certo tempo, mas uma hora a gente vai ter que pagar a conta. E quanto mais a gente quiser ir além dos limites naturais, né, suportáveis do planeta, né, e do nosso próprio organismo, mais o pagamento, né, o retorno a um estado anterior a tudo isso vai ser mais forte ainda, num curto período de tempo, e vai vir com mais força, né? Quanto mais você sobe além da conta, a descida vai ser mais violenta. Se você sobe um pouco, você passa um pouco dos limites, o retorno é mais suave, né? Que você não tem muito a descer para restabelecer o equilíbrio. Isso se dá num tempo relativamente possível, que permita adaptação. Agora, se você puxa, força demais a barra e vai lá para além dos seus limites, a natureza depois, né, uma hora você vai cair, vai voltar para uma posição original, só que você vai cair para além, né, para aquém dessa condição, né? Isso dá uma ideia de um puxão violento que surge de repente. Bom, pois bem, isso é o que a humanidade vai estar passando ao longo desse século, segundo de acordo com todas as evidências, né, que eu tenho aqui. Por isso a humanidade vai passar por um período muito chocante, né? E isso já se iniciou, né? A gente já está chegando nos limites planetários, a gente já está abusando do planeta há um bom tempo, e a gente está tentando forçar, né, a nossa economia a crescer
Só que todo esse crescimento sempre foi baseado numa ilusão. Numa ilusão porque os modelos não levam em consideração vários fatores da nossa realidade que devem ser levados em conta. Bom, eu deixo aqui, né, esse assunto, né, exige uma investigação minuciosa da pessoa, mas eu deixo aqui a recomendação de um livro muito didático de um astrofísico norte-americano, já afastado, né, já aposentado, chamado Thomas Murphy, que ele publicou há 2 ou 3 anos, se não me engano. Esse volume ele se chama Ambições Humanas, né, energéticas e humanas num planeta finito. É um livro que visa ao público geral, né? Não é um livro com muitas terminologias científicas, né? Muitos termos difíceis, apesar de exigir um certo esforço das pessoas, né? Exigir um certo conhecimento e, sobretudo, vontade, né? Coisa que vai crescer com o tempo, creio eu, dado o nível de dor que vai atingir as pessoas, né, nesse planeta, devido às contradições desse sistema falido. E é um livro que é interessantíssimo, porque ele revela de forma cabal, né, concreta e definitiva, de que todas as alternativas verdes pintadas por aí, né, propagandeadas na mídia e faladas, né, por um monte de pessoas inconscientes que não têm a menor noção do que está ocorrendo, né, e mostra que todas essas alternativas não irão resolver o dilema da humanidade, não irão conseguir fazer com que nós continuemos com esse crescimento econômico, né, cada vez tendo mais, né, bugigangas, mais conforto material e tudo mais. Que, aliás, diga-se de passagem, também não resolve muito, porque a gente concentra as coisas e usa mal as coisas. Mas, felizmente, as limitações físicas vão colocar um fim a esse crescimento econômico. Então, fica a dica desse livro, do Tom Murphy. Vocês conseguem encontrar na internet, né? Ele disponibilizou esse livro, né, para acesso ao público, para download, para que vocês possam fazer um estudo sobre isso. Eu só gostaria de colocar aqui uma observação a respeito disso que eu falei nesse vídeo, que é justamente sobre essa questão do sobressinal, que seria a tradução de overshoot para o português. Então, a gente pode ver a humanidade como algo que vem sofrendo um crescimento exponencial, né, em todos os sentidos, né, em conforto material, em emissão de gases efeito estufa, em crescimento populacional, em tráfico de informação e por aí vai, né? Só que uma hora isso tem que parar, porque a gente vive, né, a gente está tudo preso a uma base física, esse desenvolvimento econômico, né, ele é vinculado, fortemente ancorado no mundo físico, né, da matéria, da energia, né, e das formas vivas, né, que também se sustentam nesse mundo. E você não consegue crescer infinitamente em termos materiais, você tem limites que devem ser respeitados, senão você vai pagar a conta, e quanto mais você desrespeitar, né, esses limites, quanto mais a fundo se avançar nesse desrespeito, mais violento será o puxão, né, a retificação das leis naturais sobre todo o planeta. E a humanidade, sendo a espécie mais sensível a esses tipos de mudança, é a que mais vai sofrer com tudo isso. Então, essas diferentes curvas aqui mostram quais seriam as diferentes reações. E a gente pode focar, né? A gente pode focar mais nesse primeiro trecho aqui,
A gente pode ver isso, por exemplo, como um nível de produção industrial ou um nível de população, né? Em linhas gerais, né? Não no sentido assim, a gente pode vai ter particularidades cada variável que a gente analisa, mas em linhas gerais o que a gente vê é o seguinte, né? Digamos que esse patamar 1, né, normalizado, seja os limites de população que a gente teria no planeta, né? Então, a gente, para ter um certo padrão de vida razoável para todos, teria que ter um nível, uma quantidade de pessoas em torno desse patamar, seja 2, 5, 8, 10, 1 bilhão, depende do tipo de patamar de vida que se deseja. O mesmo vale para a produção industrial e por aí vai. Se a gente começa a querer exceder esse patamar, que seriam as curvas azul, turquesa, roxa e vermelha, né, a gente pode fazer isso durante um certo período de tempo. Mas depois o planeta, né, todas as leis naturais atuando vão cobrar, né, o restabelecimento de um equilíbrio. Quanto mais a gente excede esse patamar natural, mais violentamente vai ser a declividade da curva. Isso pode se traduzir numa redução abrupta de população, né, devido ao monte de catástrofes climáticas, falta de alimentos, por causa da degradação dos solos, da acidificação dos oceanos, do desequilíbrio na teia da vida, por aí vai, né, do aquecimento global, né, violências, né, variações violentas de temperaturas, umidade, por aí vai, né? Então, quanto mais violentamente a gente passar, né, da capacidade de carregamento do planeta, né, carrying capacity, mais violenta vai ser a descida da curva, né? Se a gente fizesse, né, uma subida bem ordenada e desacelerada, para não precisar sofrer com essa queda, né, curvas verde e preta aqui, a gente alcançaria um regime de equilíbrio e não sofreria grandes choques, né? Infelizmente, a humanidade passou em muito a capacidade natural, né, do planeta de conseguir atender aos imperativos desse sistema econômico completamente, né, insano, regido por economistas que têm uma visão retardatária, né, deficiente da realidade, porque lhes falta a base física, lhes falta a base termodinâmica. E mais ainda, né, mesmo considerando aqueles que têm essa base, ainda falta a base moral, a base mais profunda da dimensão espiritual que confere, né, significado a tudo e dá esperança, apesar de todas as coisas que nos aguardam nas próximas décadas e ao longo desses séculos e dos séculos, né, para a humanidade. Então, o que a gente observa aqui é que a gente está muito mais para essa curva vermelha, ou uma curva muito maior do que ela, em termos de várias variáveis, como produção industrial, né, que tem a ver com bem-estar, população, em termos de níveis de concentração de gases estufa na atmosfera, e por aí vai, né? E logo, né, a gente já está chegando nesses picos, muito rápido, essas curvas são muito pronunciadas. E assim que a gente chega no pico, começa a descida. E como a gente subiu muito, né, quis ir muito além dos limites naturais, e inclusive a gente se força nós mesmos a respondermos a esse sistema insano, produtivo, né, muito além do nosso nível suportável, a gente vai ter uma queda também tão aguda quanto foi a subida, né? E num mundo onde as pessoas estão acostumadas a crescer materialmente sempre mais, basta que você freie um pouco a taxa de crescimento, que isso já vem como uma dor, ou seja, não precisa você começar a cair, mas basta você começar a subir menos, né, cada vez menos, esse trecho aqui, isso já é algo dolorosíssimo para o ser humano. Imagine essa queda inexorável, né, de várias variáveis em termos materiais.
o que representaria para a humanidade. Bom, esse livro dá fortes evidências e comprova cientificamente de que isso está próximo de ocorrer. A gente não consegue precisar datas, né, com exatidão, nem como vai ser, qual vai ser a dinâmica, mas tudo indica que será assim. Inclusive as grandes escrituras sagradas também vão de encontro a essas coisas, né, se a pessoa souber extrair a fundo o significado delas, né, souber adaptar aos nossos tempos. Então a coisa é grave, né? A coisa é séria. A vida é uma coisa séria, gente, não é uma brincadeira. A vida, é óbvio, deve ser desfrutada, deve ser valorizada, devemos saber valorizar os bons momentos e usá-los para construir o nosso espírito, nos tornarmos mais sensibilizados, mais inteligentes, no sentido lato, mais sagazes, no bom sentido, no sentido de não cairmos nas astúcias de seres egoístas, né? E por aí vai. Nós devemos, claro, ser felizes, mas nós devemos ser felizes com consciência, coisa que não somos, né? A humanidade não é feliz, de fato. A humanidade é uma criatura atualmente muito inconsciente, que dá gargalhadas e se julga feliz por dar essas gargalhadas grotescas, né? Enquanto a felicidade real está nas coisas simples da vida, no fazer uso, né, correto das coisas, no preencher de qualidade as quantidades, mesmo que elas sejam poucas. Então, isso representa uma inversão completa dos valores que são propagados hoje em dia por aí. Então, as coisas que eu falo, né, que eu propago, elas vão totalmente contra a lógica de todo o nosso sistema, inclusive das instituições de ensino e pesquisa, né? Inclusive contra as várias igrejas que estão por aí, os vários grupos, todas as ideologias humanas, né, orientadas pela e para a matéria, no fundo, e não pelo e para o espírito, o que é o maior mal que a humanidade está cometendo a si mesma, né? Então, nós precisamos nos conscientizar dessas coisas o quanto antes. Esse livro aqui que eu citei poderia servir, né, de eixo central em escolas do fim do ensino fundamental, especialmente do ensino médio, né, para que as direções, né, os professores, as coordenações pudessem construir algo, né, o conhecimento deles, né, que é repassado através de um eixo central que possa mostrar toda a situação da humanidade, né? Você passa, né, pela evolução da história, o surgimento do homem, as leis da biologia, as leis da física, né, do mundo físico, como a gente se apoia nelas, né, para fazer nossas construções, análise de dados, estatístico, uso de matemática para saber como é que você ajusta uma expressão analítica, né, aos dados, a diferença, né, entre coisas raciocínio dedutivo e indutivo, a psicologia humana, a relação entre as espécies, a relação entre fenômenos, daí entra o conhecimento sistêmico, a linguagem para transmitir essas coisas, né, a abordagem que vai usar, daí entra a comunicação, por aí vai. A gente pode usar, né, esse livro poderia ser usado para as disciplinas orbitando em torno dessa temática central, para os alunos, né, para as novas gerações irem ganhando consciência das coisas. E eu colocaria ainda mais, né, o eixo supremo, né, a meta, é a espiritualidade, né? Aliás, a evolução do ser humano, né? E a espiritualidade deve permear tudo isso, o senso de atingir um estado maior de harmonia, né? Então fica aí a dica, né, caso haja algum
professor, né, assistindo, ou alguém que conheça um professor, fica a dica de usar esse livro, né, como uma base para que isso possa ajudar as pessoas, né, a enxergarem mais a fundo, inclusive o próprio corpo docente, a aumentar a sua visão sobre a situação do mundo, né, sobre os fenômenos, e até ganhar um pouco mais de gosto pelas coisas, né. Eu creio que hoje em dia nós estamos entrando na era da unidade, na era da síntese. Mas isso é em meio a esses caos tremendo, né? É em meio a um monte de caoticidades e turbulências que vão surgindo as coisas mais fantásticas no mundo, para a emergência de uma nova ordem das coisas. Só que não é essa nova ordem global que muitos falam por aí, de um governo central, mas uma ordem ditada por um governo central que seria o governo da lei suprema, onde os outros, né, as outras organizações no relativo vão se organizar seguindo princípios unitários, né, que conseguem lidar com essa complexidade e coordená-las de forma adequada. E a base de tudo é a evolução do ser humano, a expansão da consciência, que é reflexo do despertar do espírito, para que ele consiga ver com clareza, direta, né, todas essas coisas, e somente após começar a busca pelo conhecimento, sistematização. O caminho da visão para daí a sistematização é muito mais fácil do que através de dores e dores racionais, sistematização, você chegar finalmente à visão, né? É o método da intuição. Então, era essa a dica de hoje, gente. Saudações a todos vocês.